Dos estúdios da S Brasil, eu sou Kevin Tamanini e o tema de hoje é o aumento dos casos de Mpox no Brasil, além de entender o cenário da doença no Espírito Santo. Nessa entrevista eu converso com Rodrigo Ribeiro Rodrigues, diretor do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo, mais conhecido como LACEN. Agradeço pela sua presença, Rodrigo. E para começar, o que é exatamente a Mpox? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, Mpox, ou Monkeypox, ou varíola dos macacos, foram os três nomes dados a esse patógeno, é um vírus que foi inicialmente descrito na África e que provoca lesões muito semelhantes a uma outra doença humana, que é a varíola humana, mas também que tem uma semelhança muito grande com uma outra doença que era muito comum na infância, principalmente para aquelas pessoas já com um pouco mais de idade, que era a catapora. Então é um vírus que provoca essas lesões que normalmente formam crostas, e no caso do Mpox, formam crostas de uma forma exacerbada pelo corpo inteiro da pessoa. Rodrigo, há um grupo populacional mais vulnerável à Mpox? Pergunto isso porque dos 10 casos confirmados no Espírito Santo em 2024, todos foram em homens, segundo o boletim da Secretaria de Saúde. Na verdade, não é só, esse é um fenômeno que não é só capixaba, né? Na verdade, aqui no Espírito Santo, em 2010, nós encontramos, de fato, 10 pacientes do sexo masculino positivos para Mpox, mas quando a gente analisa isso em um termo mais amplo, né, aí é importante, porque o número de 10 ainda é um número pequeno, estatisticamente falando, mas quando você tem uma análise global, 91% dos casos são entre pacientes do sexo masculino, e com a idade variando de 19 a 42 anos. Então, esse é o grupo que é o grupo mais susceptível, né, à infecção. Um outro fenômeno que é importante a gente também sempre trazer à luz, né, da discussão, e sempre de uma forma muito tranquila, é que o anúncio que foi feito pela OMS em relação a esse surto que ocorreu na República Democrática do Congo, onde 16 mil pessoas foram consideradas positivas, né, para o Mpox, com 500 óbitos, inclusive com morte de criança, ele não se traduz diretamente a uma possível repetição desse mesmo quadro no Brasil. Nós estamos falando, a República Democrática do Congo tem metade da população brasileira. Então, enquanto nós estamos na faixa de 220 milhões, eles estão na faixa de uns 110. Bom. E se você coloca, populacionalmente falando, a quantidade de pessoas que faleceram lá esse ano, comparado com o Brasil foram 0 casos até agora, de óbitos. Eles tiveram 16 mil casos. Nós não temos isso. No Brasil, acho que nós estamos beirando 900 confirmados. Né? Existe, porque uma outra coisa que tem que ser feita a distinção é casos suspeitos, notificados e confirmados. Você pode notificar a população inteira, mas confirmado vai ser um número muito pequeno. E no Brasil, um outro fenômeno, outro fato que é importante ser trazido também para a discussão, é que nós temos um sistema único de saúde que é extremamente robusto, porque ele é capilarizado onde você for, né? Com todas as suas limitações, ele está presente em qualquer canto. É uma doença que está aqui há 3 anos. As pessoas sabem o que olhar e se suspeitaram, mesmo que vá ser negativo, suspeitou, coleta e envia para diagnóstico. Ao longo de 3 anos, no Brasil, nós tivemos 16 óbitos. Óbvio, um óbito é tão importante quanto 500, tá? A perda de uma vida, ela é incomensurável sob vários aspectos. Você não tem como mensurar, foi 1 ou foi 500. Uma é tão importante quanto 500. Mas quando a gente faz a análise, por que nós perdemos 16 pessoas para o Mpox no Brasil? Esse grupo era um grupo um pouco mais vulnerável, porque 15 desses 16 eram pessoas também que conviviam com o HIV. Então, lembrando que o HIV ele pode diminuir a imunidade da pessoa, pode colocar ela mais susceptível, e aí, é claro, a apresentação da doença pode ter uma outra forma. E não necessariamente elas morreram de Mpox, elas morreram com Mpox. São coisas também que precisam ser colocadas bem distintas, né? E um desses 15 casos era uma pessoa que possuía um câncer, né? Então, o câncer também faz a mesma coisa, diminui a resposta imune da pessoa, que a torna mais susceptível a outras infecções. Então, o que nós estamos vendo, que foi divulgado na África,
não necessariamente se reproduz aqui. Por isso que eu falo, vigilância, atenção, mas sem pânico, né? Porque a gente tem preparo, a gente tem treinamento, a gente tem equipe, tem reagente e tem todo um sistema preparado para agir. Ainda de acordo com o boletim, a maioria dos casos ocorreram na Grande Vitória. Existe alguma explicação para essa concentração de casos? Bom, eu acredito que o estado do Espírito Santo, até mesmo pela sua característica demográfica, nós temos aqui ao redor de Vitória, né, na região metropolitana, uma densidade demográfica muito maior e muito mais expressiva do que no restante do estado. Dentre esses 10 casos que foram diagnosticados em 2024, nós temos 9 na região metropolitana e 1 na região norte do estado. Então, isso sim, mostra que aqui tem uma concentração maior, mas não é exclusivo do monkeypox. A grande maioria das doenças que são diagnosticadas pelo LACEN, esse é um fenômeno que a gente também pode reproduzir, salvo algumas exceções. Algum surto ou doenças que são eminentemente associadas com o ambiente agrícola. Então, o mpox, assim como uma varíola e a varicela, ela é transmitida por contato direto. Então, o contato de uma pessoa que tem essas lesões dermatológicas, né, sob forma de bolinhas, ou até mesmo na etapa anterior ao aparecimento das bolhas, que essa pessoa já né, ela já produz partículas virais, ela já está no período infeccioso, é a principal forma. Então, uma pessoa que tenha essa doença, que teve um contato direto com uma pessoa que não é portadora ainda da infecção, ela pode sim transmitir. Superfícies rígidas, por exemplo, uma cadeira, um banco, aonde a pessoa muitas vezes possuindo lesões nas suas pernas, aonde no momento que ele senta, que ele vai tocar a superfície, ele contamina a superfície. E se ela levanta isso, logo depois alguém senta e também com as pernas descobertas, pode também levar a esse contato, essa infecção. E aí você vai extrapolar isso para vários ambientes, né? Você vai pensar em bancos, em locais públicos, você vai pensar em cadeiras, você vai pensar na própria academia, às vezes a pessoa usando o equipamento, usando o aparelho, né? Você vai pensar no ambiente domiciliar. Então, aonde você tiver uma pessoa portadora do mpox e em fase aguda da doença, esse é um ponto aonde você pode ter transmissão. A maior parte dos casos do país foi reportado na região sudeste, correspondendo a mais de 80% do total registrado. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados com mais casos e também destinos frequentes para os capixabas, seja para lazer, trabalho ou por meio de ponte aérea. Você considera que é necessário redobrar a atenção com as pessoas que viajam para esses locais e depois retornam ao Espírito Santo? É importante marcar que dentro do país, na região sudeste, apresenta também a maior densidade populacional da nossa nação. Então, mais do que justo que nesses dois ambientes, nesses dois estados, nós tenhamos uma concentração mais elevada, né, de casos positivos. Mpox não é diferente de nenhuma outra doença infecciosa. Lógico, se você tem uma área onde você tem uma maior concentração de casos positivos, é esperado, né, que alguém que se dirija a esses locais, seja por lazer, por trabalho ou por qualquer outro motivo, redobre um pouco a atenção, até mesmo porque você pode vir a acidentalmente se infectar ao usar um desses equipamentos que eu falei, usar uma cadeira, um banco, ou ter contato direto com alguém que esteja positivo. A gente tem que lembrar que o mpox ele não chegou no Brasil hoje, né? Nós estamos desde 2022 lidando com esse desafio. E é muito interessante a gente pontuar a introdução dele no Brasil. Em 2022, né, a grande maioria se lembra, nós estávamos ainda dentro da pandemia de Covid. O teste que a gente utiliza para a detecção do mpox é o mesmo, metodologicamente falando, que é utilizado para fazer o diagnóstico de Covid. É um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico molecular, que ele procura a presença do genoma desse vírus na amostra estudada. Aqui é um fenômeno também importante para a gente também ajudar a população a entender. O LACEN lida muito com amostras,
Muitas vezes um paciente tem diversas amostras. Então, por que a gente faz isso? Porque dependendo da quantidade de lesões ou do estágio dessas lesões, são necessárias a coleta de mais do que uma amostra por paciente. Então, às vezes, a gente tem esse descompasso entre o número de amostras testadas e o número de pacientes em análise. Então, isso é importante dizer. A amostra chega para a gente, encaminhada pelos serviços de saúde, né? O estado inteiro é coberto por esse serviço. Eles chegam para o LACEN, normalmente é um tubo contendo um swab, que é semelhante ao swab que nós usamos, né, para coleta do COVID, e aí entra num processamento onde a gente vai pesquisar se nessa amostra existe ou não o RNA do vírus. Dando positivo, esse resultado está disponível online em menos de 24 horas. Em relação às dificuldades enfrentadas pelo sistema de saúde, estamos preparados para caso tenha um aumento, entendeu, de casos de Mpox? Como eu disse, o Mpox ele chegou no estado em 2022. Né? Então, assim, nós temos 3 anos já de experiência. Existe hoje um protocolo de contingenciamento que está ativo e que nesse momento ele está sendo atualizado porque houveram algumas mudanças de lá para cá, né? Eu acho que a principal, e todo mundo se preocupa, é a questão desse clado, esse grupo de vírus novos descritos lá na África recentemente, se eles já estão circulando no Brasil ou não. Até o momento, não existe nenhum relato oficial que comprove a presença do clado 1B, que é esse clado lá da República Democrática do Congo. Até o momento, só encontramos clado do tipo 2, que é o mesmo que já está entre nós desde 2022. Então, assim, temos equipe treinada, temos equipamento específico e temos insumo suficiente para fazer o dobro da testagem do ano passado. Então, hoje, nós estamos preparados para enfrentar, sem sombra de dúvida, o aumento desses casos. Lembrando ainda que o LACEN é apenas um componente nessa cadeia enorme de assistência. O LACEN ele faz o diagnóstico, que ajuda a balizar as ações, tanto a nível de gestão, quanto assistencial. Porque para que você possa intervir e quebrar essa cadeia de transmissão, dizendo para a pessoa, olha, você está com monkeypox, você vai ter que ser isolada para evitar que você passe isso para outras pessoas. Só a partir do diagnóstico. Então, qual que é a nossa forma de atuar? Esse diagnóstico ele tem que sair o mais rápido possível. Então, uma vez que a amostra esteja no LACEN, em menos de 24 horas, ela já está na mão do médico. Eu gostaria que você falasse sobre as opções de tratamento disponíveis atualmente para a Mpox e se elas têm se mostrado eficazes. O tratamento de Mpox, talvez ele é muito mais sintomático do que específico, né? Existem algumas tentativas de uso de antivirais, na verdade, para tratar o Mpox. Existe a vacina que, na verdade, foi desenvolvida, mas que já existe uma nova atualização dela contemplando esse clado 1B, que não está disponível ainda no Brasil. E, se eu não me engano, as vacinas disponíveis no Brasil, elas não são disponíveis para todo mundo, apenas para grupos específicos, né? O tratamento mais importante é o isolamento e evitar que pessoas possam ser contaminadas. Como? Pelos objetos utilizados por essa pessoa, pela superfície. Então, qual que é a melhor forma de prevenção? É evitar o contato direto. Então, garantir que a limpeza do ambiente seja realizada, que a pessoa tenha, de fato, cuidado, né, no manuseio e na sua coexistência, às vezes, com outras pessoas dentro do mesmo domicílio. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é prevenção. O álcool ajuda essa limpeza? Claro, o álcool 70 ele é fenomenal, não só para a Mpox, mas para vários outros patógenos, né, que infectam os seres humanos. Para aqueles que imaginavam que iam se livrar do álcool em gel, então vão ter que continuar aí. Bom, eu acho que o álcool em gel ele é uma ferramenta que foi introduzida, e acho que aí é um dos legados da pandemia, né? Você mais voltou a ter consciência, que a gente chama de etiqueta sanitária, e ele não vai nos abandonar tão cedo. Rodrigo, sabemos que o LACEN tem estado na linha de frente para diagnosticar diversas doenças, como aconteceu durante a pandemia da Covid-19, o surto de dengue em 2023 e até o início deste ano, além dos casos de febre, de Oropost, agora Mpox e diversas outras doenças. Certamente foram realizados investimentos significativos para alcançar essa estrutura que nós temos hoje aqui no estado.
Poderia nos contar sobre os investimentos feitos até agora e o que está por vir no laboratório? Nós passamos por um momento, acho que no estado, no Brasil e no mundo, que foi talvez o maior desafio em saúde pública do último século, né? Eu falo do último século porque, na verdade, no início do século passado, nós tivemos o desafio da gripe espanhola. Então, mas isso foi há mais de 100 anos antes do advento do Covid. O Covid trouxe muito sofrimento. Isso a gente sabe que muitas pessoas perderam entes queridos. Nós tivemos um estado de alerta e temor em todos nós, né? Isso era uma coisa que era, na verdade, o que eu costumo brincar, a gente estava vivendo um momento de guerra, de terceira guerra mundial, sem que houvesse uma guerra propriamente dita. A gente estava em um estado de estresse muito grande. Mas o Covid, ele deixou um legado que aqui no nosso estado, e aí a gente tem que lembrar que graças a uma gestão muito responsável, sabe, muito técnica e com uma liderança muito forte, nós pudemos não só atender aquele desafio momentâneo, mas também nos preparar para as sucessivas ondas de desafio que nós iríamos ter. Basta lembrar que a gente estava com Covid ainda estava ativo, nós fomos desafiados por quem? Pelo mpox, pelas arboviroses, né? Depois com coqueluche recentemente, e outras que virão. Mais recente agora, né? Eu falo que 1º de abril, que é o dia da mentira e da brincadeira, nós somos brindados com a descoberta dos primeiros casos de Oropouche no estado. Todo esse legado de investimento em equipamento, estrutura e, sobretudo, o estado do Espírito Santo, ele tem algo que outros estados não puderam desenvolver da mesma forma que nós. Inclusive, nós tivemos aqui a reunião dos 27 LACENs na semana passada, e uma das coisas que ficou para eles mais marcante foi o padrão do servidor do LACEN. Aqui nós temos dentro do LACEN pessoas que têm mestrado e doutorado nas diversas áreas, é multidisciplinar, no enfrentamento e no diagnóstico. Então nós temos microbiologistas, virologistas, imunologistas, biologistas molecular, pessoas ligadas à bioinformática, treinadas e capacitadas para que elas possam atuar de forma imediata em situações como essa. Lógico, associada à qualidade, né, e a capacitação desse grupo, nós também tivemos um investimento gigantesco no nosso parque tecnológico. Somos, sem dúvida, um dos mais bem equipados do Brasil. A cada semana, a cada mês, novidades vão chegando e a gente vai sempre validando e tentando introduzir. Mas, sobretudo, com o objetivo de duas coisas: diminuir o custo e aumentar a nossa velocidade de resposta. Porque o mais importante de tudo isso no final do dia é que você consiga dar resposta à população, em especial ao médico que está assistindo esse paciente, de forma precisa e rápida. Porque um teste que demora muito tempo, ele perde a razão de ser. Uhum. E um dos grandes produtos desse investimento, e aí eu vou citar uma doença que nós não falamos aqui, as meningites bacterianas, que nós antes utilizávamos métodos clássicos, microbiológicos, que às vezes demoravam muito tempo, e muitas vezes essa velocidade não era suficiente para você poder fazer uma intervenção e aplicar o medicamento correto para o tratamento dessa doença. E nós perdíamos pacientes. Hoje a gente faz por biologia molecular, a resposta, ela funciona, na verdade ela é dada a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, 7 dias na semana, e nós conseguimos em poucas horas determinar qual é o patógeno e se ele é resistente ou não a determinado antibiótico. E com isso, você tem um ganho na performance e na resposta gigantesca. E outras doenças mais, as doenças do carrapato, por exemplo, que foram detectadas aqui no estado, e infelizmente nos primeiros casos nós não conseguimos atuar rapidamente, porque até por medo da população. Lembrando que normalmente essas pessoas, lá nesse caso, eles tiveram contato, né, com carrapatos porque eles estavam caçando, então tem a questão legal também por trás disso. Então eles tiveram uma demora para buscar o atendimento de saúde. Mas hoje em dia, no momento que isso é detectado, em poucas horas a gente já tem a confirmação e o medicamento pode ser introduzido e na maioria das vezes a gente tem salvo vidas.
E o trabalho não para, né, Rodrigo? Não para. 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. O LACEN não fecha. Bacana. Rodrigo, agradecemos muito pela sua participação e pelos esclarecimentos a respeito do avanço da mpox no Brasil e em nosso estado, que parece estar controlado. Eu acho que o momento é um momento, como a gente sempre diz, é um momento para estar atento e vigilante. Não é um momento de pânico. Não precisamos achar que é uma nova pandemia chegando. Lembrem-se, desde 2022, nós convivemos com essa doença. Houve esse surto, em específico na República Democrática do Congo, mas isso não se traduz ainda com o Brasil. São condições diferentes. Um exemplo, 500 óbitos na República Democrática do Congo e 16 mil casos em poucos meses. No Brasil, ao longo de toda a história do mpox, nós tivemos 16 óbitos. Lógico, uma morte, para mim, é tão significante quanto 500. A gente não pode perder ninguém. Mas quando você coloca e faz o peso disso, e até mesmo a nível populacional, quando você faz as conversões para incidência, nós temos um sistema único de saúde que esses países não têm. E talvez nós não tenhamos também outras condições que podem afetar. Então, não é momento de pânico, é momento de vigilância. Apareceu alguma coisa que você está achando que é diferente, busque o serviço de saúde. Se for desconfiado, tiver suspeita que se trata de mpox, eles vão encaminhar para o LACEN e podem ter certeza, vocês serão muito bem atendidos. E assim encerramos mais uma entrevista aqui na S Brasil. Fique atento às próximas edições e até a próxima.